pautas, histórias e personalidades nordestinas. Tudo isso você encontra aqui no Trilhas do Nordeste. Vem construir com a gente narrativas que tenham de fato a nossa identidade. No programa de hoje a gente vai conhecer o projeto Agroecologia e Territórios de Saberes, uma iniciativa que visa fortalecer a produção e o beneficiamento de alimentos agroecológicos no Nordeste. É no quadro Sertão da Gente. Já no Aqui Pra Nós dessa semana, o papo é sobre direito à educação com a reitora recém-possada da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, Lucileia Lopes. A sua chegada ao cargo é um marco, porque ela é a primeira filha de pescadores a ser reitora de universidade pública do estado. E o quadro Balaio Cultural é dedicado aos grupos de caretas, uma tradição da cultura popular em tempos de Páscoa, muito presente no interior dos estados nordestinos. Vamos nessa? A gente tem mostrado aqui no Trilhas o potencial do Nordeste quando o assunto é articulação regional. E hoje não poderia ser diferente. Organizações da sociedade civil ligadas à agricultura familiar, que há muito tempo atuam em diversos estados da região, se reúnem por meio da Rede ATER Nordeste de Agroecologia. ATER significa Assessoria Técnica e Extensão Rural. E é justamente para quebrar alguns paradigmas dessa assessoria que as organizações têm realizado o projeto Agroecologia e Território de Saberes. Vamos conferir com o repórter Rodolfo Rodrigo. Para algumas famílias agricultoras, a falta de acesso a políticas públicas impede a garantia da produção de uma alimentação saudável livre de agrotóxicos. Diante disso, entidades da sociedade civil têm dado assistência a essas famílias na produção e comercialização de alimentos agroecológicos. A Rede ATER Nordeste de Agroecologia trabalha especificamente nesse sentido. É um projeto de articulação entre organizações que se alinham como uma rede de troca de aprendizados e assessoria agroecológica para a agricultura familiar. O nosso projeto ele teve essa perspectiva de desenvolver um conjunto de estudos que demonstram, né, esses múltiplos ganhos que a agroecologia traz e que, portanto, a agroecologia ela deve ser o centro de uma política voltada para o desenvolvimento rural. A partir da Rede ATER, o projeto Agroecologia e Territórios de Saberes surgiu em 2020 com o propósito de contribuir com o conhecimento agroecológico no semiárido brasileiro. Maria Bethânia, do município de Pedra Lavrada, na Paraíba, é uma das agricultoras assistidas pela rede através do Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades, o PATAC. Junto ao programa, ela é responsável por dialogar com 39 famílias no interior paraibano a fim de perceber problemas nas produções do campo, como a utilização de sementes transgênicas. O mais importante disso tudo é que garantir que as famílias possam ter uma alimentação mínima saudável. Isso é que o território do coletivo, e que ela garanta também a sua permanência no campo, porque tem muito isso dentro do território também, né? Os antepassados, a questão das sementes da paixão, as sementes crioulas, que as famílias já guardam desde os seus antepassados, seus avós, bisavós. Então, não é apenas a agricultura em si, é a cultura que também arrodeia essa agricultura familiar. Além da assistência agroecológica, as ações também são para o apoio aos produtores no beneficiamento dos seus produtos. É o que acontece em Vertente do Lério, no interior de Pernambuco, em que a família de Doraci Oliveira aperfeiçoou a comercialização do queijo artesanal. E meus produtos tinham um baixo preço e através do Sabiá, com orientação, a gente melhorou muito, né? Tanto na venda, né, como na produção. Dessa forma, essas iniciativas vêm mostrando que as articulações são processos que garantem a troca de conhecimentos, alimentação saudável e geração de renda. E vamos agora para o Maranhão. De acordo com dados mais recentes do IBGE, nós mulheres somos a maioria no ensino superior do país há 27 anos. Mas por causa da desigualdade de gênero, essa presença não se expressa na produção de ciência e na ocupação de espaços de decisão.
Das 74 universidades federais do país, apenas 14 são geridas por reitoras. E quando o assunto é pesquisa, as mulheres representam a maioria nas bolsas de iniciação científica do CNPq, enquanto são minoria em categorias de pesquisas mais prestigiadas e que recebem mais investimentos. É neste cenário que Lucileia Lopes, professora e filha de pescadores da Ilha do Peru, localizada no município maranhense de Cururupu, se tornou reitora da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. E eu conversei com ela sobre direito à educação e outros assuntos no Aqui Pra Nós que você vai conferir agora. Olá, gente! Nós conversamos hoje com Lucileia Lopes, que é reitora recém-possada da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. Seja bem-vinda, Lucileia. Obrigada, Helena. Lucileia, a sua chegada ao posto mais alto de uma universidade levanta várias questões. Como é que é você ser mulher, né, e ocupar esse espaço de decisão? Como é que você avalia essa conquista? Helena, eu avalio pelo um caminho, né, que é para todas as mulheres, né, que deve ser que realmente é da educação, e eu nunca posso esquecer da minha estrutura familiar, humilde, distante muito dos grandes centros, mas que sempre pensou. Essa chegada, ela se dá por toda essa trajetória da educação que me proporcionou e que eu nunca parei, né, eu sempre fui em busca dessa qualificação. Então, eu vejo tudo isso como uma oportunidade. Então, que é a oportunidade que as mulheres, todas as crianças, as nossas meninas, né, devem ter. Você tem 32 anos de carreira na educação. Nesse tempo, o que é que você vê que mudou no que diz respeito ao acesso ao ensino superior? Eu comecei exatamente na década de 90, a chamada década da educação, né? A década de 90 foi considerada em função da nossa LDB, que é de 96, né? Os programas do governo na época, Fernando Henrique Cardoso, que já trabalhavam, né, para que essa educação fosse propiciada em termos de Brasil. E apesar disso estar na Constituição desde 88, é realmente a partir de 1996 que algumas leis vão implementar a educação superior e ela vai poder até mesmo se interiorizar e se diversificar. Essa interiorização, ela tem que ser realmente pensada como algo que foi positivo, né? No nosso caso, em nível estadual, é criada a nossa instituição, e em nível federal, né, com os institutos federais, as universidades que se interiorizaram, dando oportunidade a muitas das pessoas que, às vezes, faziam só o ensino médio e, por condições econômicas, não iam para as grandes sedes, como a própria Imperatriz aqui. Você falou de interiorização. Muitas vezes nessas regiões tem comunidades pesqueiras, né? Como era o acesso à educação nessas comunidades, na sua experiência, e como é que anda essa situação hoje para essas comunidades de pesca artesanal? Sei lá, então é a mesma realidade, uma escola, né, com 2 salas de aula, as salas multisseriadas ainda, professores que vão da sede, às vezes, né, dar aula lá, e uma professora também que já existe lá. Então, não mudou nada. A única diferença hoje é que, na hora que liga o motor, a diesel, por exemplo, neste momento agora, se eu quiser falar com alguém de lá por WhatsApp, eu consigo. Então, eles têm, né, o acesso à internet à noite, né, porque a energia elétrica também é um motor que só funciona à noite. Então, é a mesma coisa. Então, as comunidades pesqueiras continuam na pesca artesanal, a diferença hoje é a facilidade de ter gelo, na sede em Cururupu tem várias fábricas de gelo, as pessoas hoje têm lanchas a motores, então é fácil ir na comunidade, mas em termos de escola, a comunidade é a mesminha, dificuldades, né, ainda são intensas. Melhorou um pouco a questão das vias e do transporte, que na minha época era muito difícil mesmo. Lucileia, como é que você avalia a necessidade das políticas públicas, né, de cotas na educação, principalmente para a região Nordeste? Eu sempre fui e sou a favor das cotas. Eu penso que é um programa de inclusão, eu penso que é um programa de até rever mesmo todos esses problemas que a gente sempre teve com os menos favorecidos,
todos os dados socioeconômicos, todos os dados relacionados à educação também, sempre colocam os nossos indígenas, os nossos negros, né, os nossos pardos, como aquelas pessoas que menos têm acesso a condições sociais, de vida, moradia, de estudo, bons salários. Então, eu sou totalmente a favor, acho fundamental para uma região que precisa de muita política pública, de muito apoio aos investimentos na educação, para que essa região se desenvolva plenamente com base em conhecimento técnico, na ciência. Lucileia, como é que você avalia, na sua experiência como professora e reitora, os investimentos, as políticas públicas de investimento na educação superior? Você acha que há um recorte de importância dessas políticas para a região Nordeste? Aqui, eu posso falar a partir da UEMASul, as políticas públicas, elas estão muito centradas, o exemplo, né, o auxílio Bolsa Permanência que a gente tem, para que é uma política social, para que o aluno que vem de fora, ele tenha condições de ficar, de não evadir, né, na universidade. Obrigada pela tua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Lucileia, e até a próxima. Obrigada, Helena. E chegamos ao interior da Bahia e também do Ceará. Você já ouviu falar sobre a tradição dos grupos de caretas do interior da nossa região? Ela ocorre no período da Semana Santa e chega movimentando diversos bairros rurais. Vamos conhecer. É contigo, Rodolfo Rodrigo. E a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Para os cristãos, a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, figura central da religião. Como é bastante conhecido nos escritos da Bíblia, quando se fala da morte de Jesus, é difícil não se lembrar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por moedas de prata e depois tirou sua própria vida. No Brasil, essa figura é lembrada todo sábado de Aleluia, quando as comunidades fazem a malhação do Judas. O povo brasileiro herda essa tradição do Judas, da malhação do Judas, a malhação do traidor de Jesus, né? Quer dizer, é uma espécie de vingança. O Judas, ele é malhado após a morte de Jesus. Essa celebração, que consiste em montar um boneco representativo em tamanho real com serragens, vestir máscaras e exibir esse boneco pelas ruas da cidade, foi trazida para o Brasil pelos portugueses a partir de 1500. Segundo o professor Severino Vicente, a máscara usada pelos participantes tem um papel fundamental na tradição. Eles vão mascarados para ninguém saber quem é quem. Não é quem é que está matando Judas. Tem que preservar a sua identidade. Então, da mesma maneira, né, que Judas foi à noite, às escondidas, traindo Jesus, e da mesma maneira que as traições são feitas às escuras. Então, as vinganças também não podem ser feitas à clara, porque se ela não der certo, aí aquele fulano pode atacar muito mais. A partir desse costume, nascem os grupos dos caretas, nome que vem das máscaras utilizadas pelos participantes, que reproduzem a simbologia da malhação de Judas. Eles começam a se organizar em janeiro, com a confecção das máscaras, que é indispensável nas festividades e tão importante que um dos nossos entrevistados nem quis tirar a sua. Ele faz parte do grupo Caretas do Parque, que existe há mais de 10 anos em Assaré, no Ceará. Faz ela com couro de bode, que é couro daqueles bode cabeludo, faz ela toda na mão. E, nós andamos com ela para não mostrar mesmo o rosto. Em Santana do Sobrado, no interior da Bahia, a tradição acontece há tanto tempo que os 25 grupos atuantes na cidade organizam uma competição de melhor fantasia. Manter viva essa e outras tradições, além de juntar a população e fortalecer os laços, contam a história da cultura popular dessas localidades. É com essa energia popular e contagiante dos caretas que nós vamos ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência e deseja uma boa Páscoa. Se tiver alguma sugestão de pauta ou quiser falar com a gente, o nosso e-mail é pautape@brasildefato.com.br. Você pode assistir esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem.